Boa noite, gente. Vamos começar a falar hoje sobre a comunicação em reuniões empresariais. Lembrando que a gente vai fazer uma entrevista com vocês no final do semestre para uma vaga de emprego fictícia. Então, é tão importante para vocês saberem isso. Vamos lá. É imprescindível a importância das reuniões no mundo dos negócios e o quanto elas podem ser úteis para o dia a dia das empresas. Quando solicitada uma apresentação durante uma reunião, deve ser abordado alguns conceitos. A duração de uma apresentação deve seguir as normas previamente definidas para o evento. Infelizmente, às vezes presenciamos uma situação bastante constrangedora nas sessões de comunicação oral. Alguns indivíduos extrapolam o tempo previsto e, com isso, prejudicam a exposição dos demais colegas. Gente, tanto o excesso, tanto a falta numa reunião empresarial é prejudicial. Então, se vocês têm um tempo para falar, né, procure saber qual é esse tempo. Treine esse tempo, cronometre, para vocês não falar nem muito nem pouco. O olhar deverá ser direcionado ao público, não se prendendo em uma só pessoa. Ao contrário, deverá percorrer toda a plateia. A altura da voz deverá ser adequada e as dimensões do ambiente, o número de pessoas na audiência e a acústica do recinto de acordo com Carmo e Prado. Por exemplo, gente, se vocês forem fazer uma apresentação empresarial, vocês não podem fixar a atenção de vocês só em uma pessoa. O ideal é que vocês até podem andar na plateia. Isso até descontrai. E outra coisa, a altura da sua voz, ela tem que ser adequada ao tamanho do ambiente, porque se for um galpão muito amplo, você vai ter que fazer uso do microfone. Então, tudo isso tem que ser previamente ajustado para que a palestra, né, para que a apresentação tenha sucesso. Opa. Volta aqui. Meu Deus, cadê o negócio? Gente, sumiu. Tá aqui. Meu mouse tá doido. Outros conceitos estão interligados à postura correta em reuniões, como a pronúncia das palavras. Estão elas relacionadas também ao tom de voz, pronúncia, respiração, gestos, postura, olhar e inflexão dadas a elas. Inclusive a pausa, que permite a reflexão e a reprodução de ideias diante do que é exposto. Isso a gente já falou, né, gente? A entonação da voz. Tanto que uma boa pronúncia, uma boa dicção faz prender a atenção numa apresentação. Ao estabelecer o material escrito e oral, é imprescindível uma organização lógica de pensamento. O discurso deve identificar as partes e agir como facilitador da transmissão de argumentos por meio de roteiros previamente organizados. Isso aqui, gente, vale tanto para uma reunião profissional, até para uma reunião, até para uma entrevista de emprego, porque comumente, né, eles abrem um tempo para você falar, né, porque que você merece a vaga. É bom você sempre ter tópicos para trabalho escolar, para o resumo que vocês vão fazer na semana acadêmica. Faça um resumo em tópicos, só para vocês não se perderem no raciocínio. Porque na hora de falar, bate aquele nervoso e você não sabe como prosseguir. Para a empresa, não é interessante um servidor que possui apenas o domínio da arte da fala em público, mas um profissional que domine todas as formas de expressões, seja verbal ou escrita, para uma eficaz transmissão de suas ideias, visando o entendimento completo das suas razões. A comunicação, gente, ela pode ser oral, escrita, até gestual, né? Há vários tipos de comunicação. Em época de competitividade, expressar-se de forma correta e eficiente tornou-se necessário, inclusive como elemento classificatório para se obter um novo emprego. As empresas valorizam e empregam quase sempre quem sabe se expressar bem. Entretanto, nos dias de hoje, tornou-se quase impossível manter-se um bom nível de expressão verbal. Gente, essa falta de capacidade de se comunicar, eu percebo até com vocês, alunos. Por exemplo, um aluno, eu marquei uma aula ao vivo.
e falei que todo mundo deveria participar. Ocorre que aconteceu um imprevisto, às vezes assim, ficou doente, passou mal, o pai passou mal. Era tão mais simples chegar, olha, professora, tá aqui meu atestado, ou mesmo sem atestado, aqui, professora, aconteceu isso, comunicar no outro dia imediatamente, mas não. Sabe como costuma ser? No final do semestre, a pessoa precisa de meio ponto, aí vem, professora, me dá esse meio ponto, porque naquele dia meu pai passou mal. Isso é falta de comunicação, gente. A gente não pode deixar as coisas para a última hora. Aconteceu o fato, se comunique, né? O professor, ele não adivinha. Então, a aula foi marcada para hoje, você não conseguiu comparecer por um motivo justificável. Fale com o professor no outro dia, e às vezes talvez não é nem um motivo tão justificado. Vamos um exemplo, brigou com o namorado, né? Quem já não passou por isso? Ficou mal, tá lá chorando, terminou com o namorado. O professor, ele é um ser humano, né? Nós já passamos por muitas coisas. Então, a questão da comunicação, ela é tão importante, tanto no ambiente profissional, no ambiente acadêmico. Se comunicar é muito importante. Eu tento dar muita abertura para os meus alunos. E aqui falando sobre essa questão de competitividade no mercado de trabalho, é óbvio que uma empresa vai dar preferência a uma pessoa que se comunica bem do que aquela pessoa retraída. Alguns dos principais problemas enfrentados nas reuniões no tocante à comunicação dos participantes são: esses dias eu tenho feito muita reunião para definir decretos novos do Covid, gente. Vamos lá, eu passo muito por isso. Prolixidade, pessoa prolixa. Eu detesto pessoa prolixa. São participantes confusos ou que relatam excesso de detalhes que não são relevantes ao entendimento da mensagem. Isso é péssimo. Você pergunta assim para um gestor do município: qual é o principal estabelecimento que tem te dado trabalho, né, para fiscalizar o Covid? É academia? É bar? É restaurante? É festa clandestina? Aí a pessoa já começa: olha, no meu município, atualmente, a gente está com 300 casos e a vacina, sabe? Não tem nada a ver com o contexto. A pessoa não vai direto ao ponto, ela rodeia até chegar no ponto. Isso é uma pessoa prolixa, ela não consegue formar pensamentos, ela é confusa. E isso tira o foco da gente, a gente não consegue prestar atenção na conversa. Um ou mais participantes querem monopolizar a conversa. Reunião, gente, é justamente para se reunir. Pluralidade de ideias. Sempre tem um ou outro que tenta monopolizar a reunião, né? Quer aparecer mais que os outros. Isso também é feio, não façam isso. Participantes que fogem dos temas relacionados na pauta. Esse também é um problema, né? A pauta é Covid. Aí a pessoa aproveita que o Ministério Público está lá e quer falar sobre o menor infrator na cidade dele. Muda o foco da conversa e se a pessoa, né, for um pouco mais ríspida, vai falar que aquele não é o foco da conversa e vai voltar para o foco, né, gente? Coordenador sem autoridade ou autoritário, inibindo a participação dos demais. Sempre tem uma pessoa que coordena a reunião. Ele não pode ser nem sem autoridade e nem autoritário demais. Ele tem que ter uma certa autoridade, né, para conduzir, né? Fulano fala, fulano não fala, espera um pouquinho, mas se ele for autoritário demais, é só ele que vai falar e a reunião não vai fluir. Participantes que desconhecem ou não se preparam adequadamente para discutir os temas em pauta. Toda reunião tem que ter uma pauta. Reunião sem pauta definida, desculpa, gente, não funciona, não rende. E se você for com desconhecimento de pauta, isso é péssimo. Outro dia aconteceu isso comigo, mas não foi minha culpa. A assistente social pediu para eu participar de uma reunião com eles, com o Ministério Público. Como o Ministério Público já está acostumado a me ver, ele ficava se direcionando a mim, para saber o que era a reunião, e eu estava lá de gaiato, só para acompanhar, e toda hora eu tinha que remeter à assistente social, mas foi péssimo, porque eles me pediram faltando meia hora, eu não sabia exatamente o que era a reunião, é péssimo, mostra desconhecimento, não mostra autoridade no assunto. Participantes que não dominam os meios de transmissão de reuniões, a exemplo de uma videoconferência, em que os mesmos querem falar como se estivesse discursando
e com excesso de informações. Bom, gente, hoje em dia é reunião online, né? E a gente sabe que você tem que esperar o outro falar, senão você vai interromper o outro, senão vai dar um delay, a sua fala fica por cima do outro, né? E você tem que dominar como que usa a videoconferência. Muita gente, eu fico vendo, deixa o microfone ligado, a gente fica escutando briga atrás da pessoa, na casa da pessoa, família, tem que se atentar a isso também. Sussurro, golpear o lápis ou caneta na mesa e remexer, isso deve ser evitado. Ficar assim, ó. Ou senão fazendo assim, ó. Vocês estão falando, quem faz isso? Faz. Muita gente faz. Eu faço muita reunião e a pessoa fica assim, ó. Eu não tô com uma caneta aqui, mas com a caneta, sabe? Nossa, isso me irrita. Tira a atenção de qualquer filho de Deus. Discussões irrelevantes carecem impedidas? Ficou errado essa digitação. Merece ser impedida. Gente, uma discussão relevante, se tem a pauta, não fuja da pauta. Fale só sobre a pauta. Qualquer equívoco cometido durante uma intervenção deve ser corrigido no ato. Isso mostra o quanto o profissional está preparado. E ao término, um resumo dos principais pontos da argumentação apresentada. Bom, gente, falha, todo mundo está suscetível a falha. Mas se aconteceu alguma falha, corrija-se. Não tenha vergonha de se corrigir. E ao término, faça um resumo dos principais pontos que ficou definido naquela reunião. Porque tem muita reunião que é só blá blá blá, tem a reunião só para marcar a próxima reunião. Não seja essa pessoa. Sempre no final de reunião, faça uma retrospectiva em pontos para demonstrar o que foi tratado, até para as pessoas saírem de lá com a sensação que a reunião profissional foi proveitosa. Beleza? Assistam às aulas. Daqui a pouquinho não, na próxima aula a gente deve fazer um exercício sobre isso e dar continuidade na matéria.